Nesse vídeo nós vamos discutir a ideia de função quadrática. Bom, uma aplicação f de RR recebe o nome de função quadrática, ou também função de segundo grau, quando associa a cada x pertencente aos reais o elemento ax2 mais bx mais c também pertencente aos reais, em que a, b e c são números reais dados e a tem que ser diferente de zero, tá? Em outras palavras, a função quadrática ela vai ter esse jeitão aqui, ó, uma f de x, que é igual a ax quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Alguns exemplos de funções quadráticas. F de x igual a x quadrado menos 3x mais 2, que nesse caso ó, o a é 1, b é menos 3 e c é 2. F de x igual, deixa eu marcar tudo, vai. F de x igual a 2x quadrado mais 4x menos 3. Nesse caso, a é 2, b é 4, c é menos 3. F de x igual a x quadrado, uma função quadrática. A é 1, b é 0, c é 0. F de x igual a menos meio x mais 2. Aqui a é menos 2, menos 1 sobre 2, b é 0 e c é 2. Ok? Bom, uma coisa importante, né? Isso é lá numa disciplina chamada geometria analítica, vocês vão estudar mais a fundo. O gráfico de uma função quadrática, esse gráfico sempre é uma parábola, tá? Bom, mas o que é uma parábola? Vamos ver aqui alguns exemplos. Bom, parábola, veja só, seria essa figura. O que eu quero que vocês percebam? A parábola, ela tem uma característica muito importante. Existe um eixo, que a gente vai ver, né, que se chama eixo de simetria, que esse eixo é como se eu espelhasse um lado de uma função e o outro lado de uma função, ou seja, a partir do eixo de simetria, as duas metades são exatamente iguais, tá? Olha, aqui eu tenho o exemplo de um gráfico da função x quadrado mais x mais 1. Vou alterar aqui alguns valores para a gente ver gráficos diferentes. Ó. Essa aqui já é a função x quadrado mais 2x mais 1. Vou aqui ver mais uma função quadrática. 0,35x quadrado 2x mais 1. Mexer no c também, vai. Com C3. Vamos inverter aqui, deixar a parábola negativa. Ou melhor, vamos deixar aqui o A negativo. Então, ó, aqui eu tenho um exemplo de uma parábola com menos 0,75x quadrado mais 2x mais 3. Então, percebam, né? Independentemente dos valores que assumem A, B e C, nós sempre temos uma parábola. É óbvio que A não pode ser zero. Ó. Quando A é zero, eu tenho uma reta. Né? Aqui. Quando A é zero, a gente forma aqui uma reta. Ok? Uma primeira coisa que vocês têm que vocês já devem ter se tocado aí, né, a partir dos movimentos aqui, ó, é que o A, né, o coeficiente A, o parâmetro A, é ele quem vai mostrar para mim quem é como é a concavidade da minha parábola. Ó, quanto mais próximo ó, A vai chegando de zero, percebam que a parábola ó, vai ficando cada vez mais aberta. Percebam que a parábola vai ficando cada vez mais aberta, quanto mais perto de zero a gente chega. Conforme a gente vai se afastando de zero do lado positivo, ó, a parábola vai fechando, aparentemente, ó, tá vendo? Então, essa é a primeira observação. A segunda é a seguinte, ó, se eu inverter aqui o sinal, ó, se o meu A passar a ser negativo, percebam que a concavidade da parábola muda. Da mesma forma, quanto mais perto do zero, mais aberta ela é, né? Mesmo negativa, né? Ela ficaria aberta para baixo. E quanto mais ela vai se afastando do zero aqui pela esquerda, mais fechada vai ficando. Mas perceba que a parábola sempre tem a concavidade, então, ó, voltada para baixo, de acordo com a variação do coeficiente A. Então, conforme A é negativo, ó, percebam, A é negativo, a concavidade para baixo. A positivo, concavidade para cima. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito da função quadrática, ou do gráfico da função quadrática. Vamos ver agora a forma canônica, né, que assume uma função quadrática. Na verdade, o polinômio que forma a função quadrática. Nós já vimos isso lá no vídeo sobre equação quadrática, tá? Mas vamos reforçar aqui. Bom, eu posso escrever, né, então, a função quadrática. Ela é dada, né, uma f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Eu vou trabalhar aqui, ó, no ax quadrado mais bx mais c, tá? Primeira coisa, vou pôr o a em evidência.
Então, eu coloquei um A evidência. Então, para colocar o A evidência, aqui fica 1, né? Porque A vezes 1, AX². Agora, ó, se eu pus um A evidência, o elemento X que acompanha o X tem que ter um cara que multiplicado vai voltar aqui no B. Esse cara é B sobre A. Se eu fazer aqui, ó, A vezes B sobre AX, vai dar B. Da mesma forma, ó, tem que ter um cara aqui, quando eu multiplico A por esse cara, resulte em C. Esse cara é o C sobre A. Tá? Então, o primeiro passo é isso. Agora eu vou usar aqui, ó, vou usar aqui uma estratégia, porque assim, na verdade eu já sei o que eu quero lá na frente, então por isso eu estou usando essa estratégia aqui atrás. Ó. Nessa expressão aqui, ó, dentro dos parênteses, eu vou somar e subtrair o mesmo valor. Quando eu faço isso, ó, como eu somo e subtraio o mesmo valor, a expressão não se altera. Então, por exemplo, eu te dou 10 reais e te tomo 10 reais. Você continuou tendo o que você tinha antes. Né? Então, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Então, nessa expressão, eu vou adicionar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Veja, isso aqui é um número. Tá? Isso aqui é um número constante. Depende do valor do a, do b e do c aqui, mas ele vai ser um constante, um valor constante. É porque ele não depende de x, né? Se aqui tivesse x, aí lascou. Esse valor vai estar sempre alterando. Então, eu vou somar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado e vou subtrair b ao quadrado menos 4a ao quadrado, tá? E continua aqui, ó, o c sobre a. Então, fazendo isso, essa expressão aqui, ela não se altera, tá? Então, ela continua tendo o mesmo valor. O que eu vou fazer agora, no próximo passo? Ó? Eu vou agrupar ax² mais bx mais a, mais b ao quadrado sobre a ao quadrado, vou agrupar esses caras e vou subtrair do restante. Ó. Então, aqui, vou subtrair de b ao quadrado sobre 4ac e vou subtrair aqui, ó, de c sobre a, mas para subtrair vou ter que fazer um joguinho do sinal. Então, para virar mais aqui, ó, c sobre a tem que ser negativo, porque a hora que eu faço ó, menos com mais, menos. Menos e menos aqui, mais, tá? Então, eu vou separar dessa forma a expressão, tá? Peraí que tá faltando um colchete aqui, tá? Imagina que tem um colchete, tá? Bom, por que eu fiz isso? Porque quando eu faço esse agrupamento, percebam que esse primeiro bloco aqui, ó, é um quadrado perfeito, né? Ó, se eu tirar a raiz quadrada desse elemento, tirar a raiz quadrada desse elemento, multiplicar um pelo outro e dobrar, eu vou ter exatamente o termo aqui central, tá? Então, essa expressão é um quadrado perfeito. Então, eu posso escrever ela como x mais b sobre 2a ao quadrado, tá? Então, tá aqui, ó, um quadrado perfeito. E dessa expressão eu vou subtrair, né, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos ca. Só que o que eu fiz aqui para facilitar? Percebam que eu melhorei essa expressão. Ó. Tirei o MMC de 4a e a, que é 4a, e fiz a operação entre b ao quadrado e menos c. Resultou aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Tá? Então aqui a gente nada fez do que melhorar a expressão. Tá? O que nós vamos fazer agora? Eu vou tomar b ao quadrado como seno delta, né? Ou discriminante. Tá? A gente pode chamar de delta ou discriminante. Na verdade, o nome correto é discriminante. A gente representa ele pelo símbolo delta, que é o símbolo grego. Tá? Bom, então fazendo isso, essa expressão aqui, que na verdade é a nossa f de x, ela passa a ser escrita então como f de x, sendo a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Essa expressão aqui, ó, recebe o nome de forma canônica da função quadrática. Então, essa expressão recebe o nome de forma canônica da função quadrática. Tá? Por que a gente fez isso? Porque a gente vai usar essa forma canônica em alguns momentos, que ela nos ajuda no momento de fazer alguma demonstração, algum cálculo. Então, escrever a função quadrática desta forma, f de x igual a x² mais bx mais c. Escrever dessa forma representa a mesma coisa, tá bom? Bom, vamos ver agora um conceito importante para trabalhar com funções quadráticas, que é o conceito de zero de função. Nós já vimos lá no vídeo sobre função afim, que zero de uma função significa aqueles valores que a sua imagem equivale a zero. Nós vimos que para fazer esse cálculo, bastava pegar o polinômio da função, né, o polinômio que está ali, que representa a função, e igualá-lo a zero. Tá? Na função quadrática, isso não é diferente. Então, para encontrar os zeros da função quadrática, basta igualar esse polinômio a zero. Percebam que é uma equação do segundo grau.
a gente já sabe como resolver ela, né? A gente aplica lá o método discriminante que a gente viu no vídeo anterior, tá? Para quem não lembra, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui agora, ó, a expressão canônica de ax² mais bx mais c, que a gente pegou anteriormente, e vou igualar ela a zero, tá? Bom, quando eu igualo ela a zero, ó, perceba que aqui eu tenho um produto, ó, de a vezes alguma coisa que dá zero. Isso implica que a é zero. Então, eu vou considerar só a outra parte. Ó. Então, tá? Vou considerar só a outra parte. Bom, considerando essa parte, ó, agora eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou somar delta sobre 4a dos dois lados. A gente obtém essa nova equação. Tá? Eu vou, para eliminar esse expoente 2, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, tirando a raiz quadrada dos dois lados, ó, aqui fica só x mais b sobre 2a. Quando eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, eu tenho aqui como resposta, ó, mais ou menos raiz de delta, certo? Sobre 2a. Por que 2a? Porque é a raiz de 4a ao quadrado, que é 2a. Então, quando eu tiro a raiz quadrada dos dois lados aqui, tá? Isolando aqui o x, ó, então vou somar b sobre 2a dos dois lados, a gente chega que x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá? Então, esse valor aqui representa os zeros da função quadrática, tá? Bom, mas quantas raízes tem, né? Ou melhor, quantos zeros tem uma função quadrática? Eu também posso chamar de raiz, tá? Zero ou raiz. Então, quantas raízes tem uma função quadrática? Isso vai depender do valor de delta, tá? Depois lá no gráfico a gente vai ver melhor. Se o delta for maior que zero, nós vamos ter duas raízes, x1 e x2. É só analisar aqui, ó. Se o delta for maior que zero, ó, perceba que para encontrar a raiz, né, que a gente fez o cálculo, se o delta for maior que zero, isso aqui vai ser um valor. Então, eu vou ter primeiro um menos b mais a raiz de delta sobre 2a, e eu também vou ter um menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Então, delta maior que zero implica que a gente tem duas raízes. Agora, ó, analisa aqui, ó. Se o delta for zero, a raiz de zero é zero, ok? Então, esse mais ou menos zero aqui não interfere no resultado. Então, quando o delta é zero, a gente só tem uma raiz, tá? E essa raiz vai ser quem? Ó? Se aqui é zero, x vai ser menos b sobre 2a, tá? Então, x1 é igual a x2, e isso vai ser menos b sobre 2a. E caso o delta seja negativo, nós já vimos lá atrás, nos números reais a gente consegue resolver a equação. Significa que não tem raízes, que não tem zero essa função. Tudo bem? Vamos ver então como o significado geométrico dessas raízes? Vamos lá no GeoGebra para a gente olhar. Vou usar aqui o GeoGebra para nos ajudar a entender a questão, né? Veja só, eu tenho aqui, né, de novo, a função quadrática, f de x igual a 1x² mais menos 5x mais 4. Bom, percebam o seguinte, aqui ficou mais ou menos porque o GeoGebra não entendeu fazer jogo de sinal, mas tudo bem, a função é x² menos 5x mais 4. Percebam o seguinte, ó, nesse caso, ó, eu tenho aqui parâmetros para estar alterando o A, B e o C. Ó. Então, ó, conforme o movimento aqui, ó, o B, conforme o movimento o C, ó, ele vai movimentando a minha função. Por quê? Porque ele vai alterando os parâmetros. Estou alterando aqui o C na função quadrática está alterando. Estou alterando aqui o B na função quadrática está alterando. Vocês estão vendo aqui, ó. Altero o A na função quadrática está se alterando, tá? Então, vamos entender aqui, ó, o significado das raízes, né, do número de raízes. Vou colocar aqui um valor conhecido. Bom, percebam, para a função x² menos 5x mais 4, se você fizer a continha, ó, o discriminante vai resultar em 9. Então, ó, é discriminante maior que zero. Isso significa que a função tem duas raízes. E, de fato, ela tem duas raízes. As raízes seriam os pontos onde a função corta ou intercepta o eixo x. Então, olha, percebam que a função quadrática interceptou aqui o eixo x, ó, no ponto 0 e 1 e no ponto 0 e 4. O x1 e o x2, no ponto 1 e 0 e no ponto 4 e 0. Percebam, ó, que a coordenada x é exatamente a raiz, né? É exatamente a raiz
dessa função. Ou seja, eu igualei a função a zero, o resultado foi x1 igual a 4, x2 igual a 1. E exatamente são duas raízes, delta maior que zero. Então, a parábola intercepta o eixo x em dois pontos, que esses pontos, né, no eixo x são exatamente os valores que a gente encontrou da raiz, quando eu igualo essa expressão aqui a zero. Tá? Vamos mexer aqui na função, vamos alterar os seus parâmetros. Ó. Vamos alterar aqui o parâmetro b. Ó, olha só o que eu tenho agora. Vou deixar aqui o b menos 3, menos 4. Olha lá. Então, eu tenho agora a função x ao quadrado menos 4x mais 5. Se a gente fizer as contas, ó, o discriminante dessa função vai dar menos 4. Tá? Vai dar menos 4. Percebam que ó, o meu GeoGebra aqui está dando um ponto de interrogação para x1 e x2. Isso significa o quê? Isso significa que a função ele não encontrou nenhum valor x1 e x2. Né? Então, se eu igualar essa função a zero, se eu igualar aqui ó, o polinômio aqui a zero para achar a raiz, eu vou achar um discriminante negativo. Ou seja, nós vimos lá, isso não tem nenhuma raiz. O que significa? Significa ó, que o gráfico não intercepta o eixo x. Tanto se ele for com cavidade para cima, quanto se ele for com cavidade para baixo. Né? Óbvio que aí eu precisaria achar aqui uma função, vamos achar a função com cavidade para baixo, que não intercepta. Ó. Tá aqui uma função ó, com cavidade para baixo, delta negativo, não vai estar interceptando o eixo x. E por sua vez, né, caso o delta seja zero, a gente viu que a função intercepta, na verdade ela vai tangenciar em um único ponto. Então, olha, nesse caso aqui, ó, função, vamos pegar aqui 2x². Vou pegar aqui, ó, 2x². Opa, aí, 2x². Então, 2x² mais 0x mais 0 é a função 2x². Percebam que o delta dessa função, o discriminante dessa função é zero. Isso significa que a função vai tangenciar o eixo x num único ponto, ó, que no caso é o ponto x igual a zero. E x1 e x2, no caso, possuem os mesmos valores. Então, esse é o significado do discriminante. É isso que ele significa. Discriminante positivo, duas raízes. Discriminante zero, uma única raiz, ou seja, o gráfico tangencia naquele ponto. E discriminante, vamos achar um aqui, né? Ó, discriminante negativo, a função ó, não intercepta o eixo x em nenhum ponto. Então, esse é o significado geométrico do discriminante na função quadrática. Da mesma forma, né, a função quadrática ela tem uma característica interessante, que ela sempre vai admitir um valor de máximo ou um valor de mínimo. Mas o que isso significa? Né? Vamos voltar lá para o GeoGebra. O que seria eu dizer que a função ela sempre admite um valor de máximo? Dá uma olhada aqui no gráfico dessa função. Percebam que ele vem crescendo até certo ponto, vem crescendo, e de repente ele para de crescer e começa a se decrescer. Veja que nesse momento aqui que ele começa a crescer, que ele para de crescer e começa a decrescer, a função atingiu um valor máximo, um valor de máximo aqui. Ou seja, ele tem uma imagem máxima aqui em y. Ó, deixa eu marcar ela. Veja, nesse caso aqui, ó, a função ela admitiu um valor máximo, ó, que seria quando a imagem, né, resulta em 5,4. Então, aqui a imagem vai ter um valor máximo de 5,4. Da mesma forma, a função quadrática também pode ter um valor, assumir valores mínimos. Então, ó, quando o a é positivo, ó, quando o a é negativo, ela está atingindo um valor de máximo sempre. Agora, quando o a é positivo, ó, deixa eu jogar ela lá para o outro quadrante. Ó, quando o a é positivo, perceba que a função vem decrescendo, decrescendo, e em algum momento ela começa a crescer. Quando ela faz ela de decrescente vira crescente, perceba que eu vou ter um valor mínimo aqui da imagem, tá? Que nesse caso, ó, vou colocar ele aqui para a gente ver. Ó, que nesse caso aqui seria esse ponto C, ó, representa a imagem mínima. Vai me dar a imagem mínima, ó, que é a coordenada do x desse ponto C, que eu não sei quem é aqui,
né? Tá alguma coisa entre 1 e 2, vai me dar a imagem aqui, ó, de menos 1,79, que é o valor mínimo da função. Então, ó, concavidade positiva, como a concavidade fica para cima, eu sempre vou ter, então, um valor de mínimo, que é o mínimo, né, o valor mínimo que a imagem assume. E quando a concavidade é negativa, ó, nós sempre vamos ter um valor máximo, porque a concavidade é para baixo. Ok? E essa situação aí que a gente viu, né, no GeoGebra de máximo e mínimo, a gente pode demonstrar ela, né, que isso sempre vai ocorrer. Então eu posso, a gente vai ver aqui o seguinte teorema, né? Se a for menor que zero, a função quadrática y igual a x quadrado mais bx mais c admite valor máximo ym sendo igual a menos delta sobre 4a para ym sendo igual a menos b sobre 2a. Ou seja, naquele exemplo aqui do GeoGebra que a gente viu, ó, que era o valor de máxima, deixa eu mudar aqui a concavidade, ó. A gente vai ver um teorema de que eu consigo descobrir quem é o x, ó, quem é esse x que me dá aqui a imagem que representa o máximo. Né? E da mesma forma, ó, se a maior que zero, a função quadrática y igual a x quadrado mais bx mais c admite valor mínimo, ym igual a menos delta sobre 4a, para ym igual a menos, na verdade aqui é xm, né? Menos b sobre 2a. Então veja só, nós vamos conseguir descobrir aqui o que esses dois teoremas falam, né? Que existe uma imagem, né? Que vai um valor, ó, que é menos delta sobre 4a, então quer dizer, só de olhar para a função a gente já consegue fazer esse cálculo, que vai me fornecido por um x máximo, por um x, né? Que seria o menos b sobre 2a, tá? Deixa eu arrumar aqui que é x, não y. Pronto, arrumado. Então eu consigo, o que esse teorema fala, né? Que se A maior que zero, existe um xm, menos b sobre 2a, que vai me dar um ym, que é menos delta sobre 4a, que é exatamente o máximo da função. Se A for maior que zero, existe um xm igual a menos b sobre 2a, que vai dar exatamente o valor mínimo dessa função, que na verdade vai ser um menos delta sobre 4a. Tá? A vantagem disso, vocês vão ver daqui a pouco, que a gente facilmente pode construir manualmente o gráfico de uma função. Vamos lá para a demonstração, que ela é bem simples. Bem simples. Vamos considerar a função quadrática na forma canônica. Tá? Então, vou tomar aqui ó, y igual a multiplica, né, x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Grava essa forma quadrática aí. Bom, vamos considerar o caso que a é menor que zero, tá? O caso 1. Então, como a é menor que zero, o valor de y, o valor que y vai receber aqui, será tanto maior quanto menor for o valor da diferença desse bloco por esse. Tá? Então, olha, como esse cara é negativo, então ele vai ser maior cada vez que essa diferença aqui vai sendo menor. Então, quanto menor essa diferença ó, entre esses dois elementos, maior vai ser o meu y. Tá? Então, quanto menor vai ser essa diferença, maior vai ser o meu y. Então, pense o seguinte, eu tenho um cara negativo. Se eu multiplicar um cara aqui por uma diferença que é bem pequenininha, esse número vai ficando, ele vai ficando maior. Se eu vou multiplicando esse cara com uma diferença ó, que vai aumentando, esse cara aqui ó, vai ficando menor. Tá? Bom, primeira coisa que tem que ficar claro, menos delta sobre 4a ao quadrado é um valor constante, ou seja, ele não depende de x. Então, se eu tenho a função dada, dados a, b e c na função quadrática, esse cara ele é constante, ele não vai se alterar, porque ele não depende de x. Diferentemente desse outro bloquinho aqui, ó. Esse bloquinho aqui depende de x, então conforme a gente vai alterando a função, esse cara vai alterando. Mas menos delta sobre 4a ao quadrado é constante, ele não depende de x, tá? Outra coisa, ó, se eu olhar aqui para essa expressão, ó, x mais b sobre 2a ao quadrado vai ser sempre maior ou igual a zero para qualquer x real, tá? Por quê? Porque é uma expressão que está elevada ao quadrado. Então, independentemente do valor de a, mesmo sendo a aqui um cara negativo, né? Quando nós fazemos essa operação e eleva ao quadrado, sempre vou resultar em um valor positivo, né? Isso significa o quê? Que essa diferença aqui, então, ó,
ela vai assumir o menor valor possível quando esse cara for zero. Então, ele vai assumir o menor valor possível quando esse cara for zero. Ou seja, ele vai assumir esse valor, né? Quando todo esse cara aqui for zero. Que é o menor valor possível de se receber, de se alcançar. Ou seja, ó, quando para esse cara aqui ser zero, ó, esse x aqui tem que ser igual a menos b sobre 2a. Tem que ser igual. Por quê? Menos b sobre 2a mais b sobre 2a é zero. E aí a gente vai ter, então, o menor valor possível aqui, que seria o menos delta sobre 4a ao quadrado. Tá? Vamos ver por que isso acontece? Então, vamos lá. Vou pegar o x, então, sendo menos b sobre 2a. Por quê? Porque é o cara que vai me fazer esse cara ser zero para eu obter o menor valor possível. Tá? E vou aplicar na expressão. Então, ó, no lugar aqui, então, de x, eu vou trocar por menos b sobre 2a. Tá aqui, ó. Então, olha como ficou. Ficou y igual a que multiplica essa expressão, menos delta sobre 4a. Isso aqui vai zerar, ok? Então, ficou a que multiplica esse cara ao quadrado menos 0 ao quadrado menos delta sobre 4 ao quadrado. Ó, fazendo distributiva. A vezes 0, 0. A vezes esse elemento, ó, tem um a aqui e a quadrado aqui. Vai o quê? A dividido por a ao quadrado, por 4 ao quadrado, vai ficar 4a. Tá? Então, o y vai ser igual a menos delta sobre 4a. Então, percebam, quando o x, que é o valor que eu tenho que ter para que a diferença seja o menor valor possível, então, quando o x é menos b sobre 2a, a minha imagem vai resultar em menos delta sobre 4a, que, de fato, esse cara é o menor valor possível que a função quadrática, nesse caso, teria. Tá? Então, sendo b igual a x igual a menos b sobre 2a, vai me dar uma imagem de menos delta sobre 4a, que é o valor mínimo que a função assume caso a for menor que zero. Ok? E no outro caso a for maior que zero, é de forma análoga que nós fazemos a demonstração. Pode ficar até como exercício aí para você estar respondendo. Tá? Perceba que quando eu uso aqui, ó, x vértice menos b sobre 2a, ele vai me dar o x aqui, que aplicado na função, vai me dar a imagem máxima. Não sei se vocês estão vendo aí. Deixa eu tentar aumentar o zoom. Bom, então, não sei, agora, percebam que então, quando eu tenho aqui o x vértice, ó, menos b sobre 2a, ele vai me dar aqui ó, o x, que aplicado na função, vai me dar o máximo aqui, ó, vai dar a imagem máxima. Nesse caso em particular, para essa função em específico, ó, seria ó, o x, o vértice meio, está me dando uma imagem de 5,25. Isso para o a aqui menos 1. Né? Conforme nós vamos alterando, ó, o valor vai alterando. Por exemplo, agora o inverso. Ó, deixa eu jogar aqui ele mais para cá. Aí. Quando A é positivo, né, xv igual a menos b sobre 2a vai me resultar aqui, no caso, nesse exemplo, ó, em 1,5, vai me resultar aqui numa imagem aqui aproximadamente 2,75, que no caso aqui é o valor mínimo. Ok, pessoal? Bom, com isso a gente pode dizer que o vértice, então, de uma parábola vai ser o ponto menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Tá? Vamos ver um exemplo envolvendo a questão de máximo e mínimo aí. Dentre todos os números reais de soma 8, determine aqueles cujo produto é máximo. Então, ó, dentre todos os números reais de soma 8, que vão resultar numa soma 8, o exercício que é aquele que vai nos dar, né, o produto, que o produto é máximo. Então, veja, são infinitos números reais que somados resultam em 8. O que nós temos que encontrar é aqueles que vai dar o produto máximo, ou seja, o número vezes ele vezes o outro que vai dar um resultado máximo, tá? Bom, vamos ver como resolver esse exercício. Então, indicando aqui, ó, x e y, sendo esses números reais que a gente está procurando, né? E y por seu produto, a gente vai ter o seguinte, que x mais z igual a 8, então é x mais z que nós estamos procurando, e y é o produto deles, que é o cara que a gente quer encontrar o valor máximo, né? Que seria y vezes z. Então, nós temos essas duas equaçãozinhas aqui. Ó. Eu vou isolar aqui ó, uma das variáveis. Então, vou isolar aqui, no caso, o x. Então, de x mais z igual a 8, a gente tem que z igual a 8 menos x. Tá? Bom, por que eu fiz isso? Né? Aqui também, ó, na função y,
Agora eu consigo trocar aqui, ó, o z pelo que a gente chamou aqui de 8 menos x. Ó. Então, eu vou trocar aqui o z por 8 menos x. Perceba que a gente vai cair nessa expressão, ó, que y é igual a x que multiplica 8 menos x. Tá? Aplicando a distributiva, a gente vai chegar aqui, ó, que y é igual a menos x quadrado mais 8x. Então, quer dizer, quem é o x que vai me dar esse produto máximo? Né? Agora, basta a gente resolver analisar essa função, no caso. Eu posso considerar isso aqui como uma função. Perceba ó, que o a aqui ele é negativo, então a parábola vai ter concavidade para baixo. Então, de fato, a gente vai ter um máximo. Esse máximo, então, aqui será quando x igual a menos b sobre 2a. Então, quando para o x sendo menos b sobre 2a, a gente vai ter um valor máximo. Tá? Fazendo a continha, então, aqui ó, o a é menos 1 e o b é 8. Então, x vai ser menos 8 sobre 2 vezes menos 1. X igual a 4. Então, daquela soma que dá 8, eu já achei uma, que é o x igual a 4. Agora, vamos achar outra. Ó. Então, vou pegar esse 4 e vou trocar aqui na expressão, ó, porque eu sei que z é 8 menos x. Então, trocando, ó, z vai ser 4. Então, ó, x4 e z4 são os números que a gente procura, que vai me dar um produto máximo, né? Que no caso o produto máximo seria 16. Vamos analisar em particular esse exemplo aqui observando o seu gráfico. Percebam aqui ó, que x igual a 4 vai nos resultar então que o valor máximo y16. Então, quem é o cara né, que vezes 4 resulta em 16? É o próprio 4. Então, veja a função que a gente chegou, como ela já nos ajuda também a entender o problema. Ok? Bom, sabendo do vértice né, de uma parábola, a gente pode identificar o chamado eixo de simetria. Tá? O eixo de simetria ele é uma reta né, que é perpendicular ao eixo do x, que ele passa exatamente pelo vértice. Tá? Então, como exemplo da função, a gente tem que essa reta aqui, ó, tracejada, ela passa pelo vértice e ela é o eixo de simetria. Ela, na verdade, divide aqui a parábola em duas porções iguais, né? Como se fosse um espelho que reflete a parábola. Tá? Então, independentemente aí da posição que a função que o gráfico assume, a parábola sempre possui esse eixo de simetria. Bom, chegamos então agora num resumo que, com todas as informações que a gente teve aí ao longo desse vídeo, a gente consegue fazer um esboço do gráfico de uma função. É claro, é importante, né? Nós sabemos usar os softwares como GeoGebra e outros, né, para estar construindo gráficos, mas também é importante que nós sabemos fazer o esboço à mão, porque às vezes você está resolvendo um problema, alguma questão ali, pensando nas disciplinas de cálculo e assim por diante você precisa fazer um esboço rápido de uma parábola, né? Então, esse resumo acho que ajuda bastante a gente a construir. Bom, primeiro ponto, né? Isso é tudo que a gente já viu. Algumas dessas coisas a gente já até matematicamente mostrou que ela é consistente, né? Que ela vale para qualquer função. Então, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola que possui um eixo de simetria, que é uma reta perpendicular ao eixo do x, né? Que passa pelo ponto x igual a menos b sobre 2a. Tá? A gente viu também né, que se a for maior que zero, a concavidade é para cima. E se a for menor que zero, a concavidade é para baixo. Nós também vimos né, que se o polinômio, se eu igualar né, o polinômio lá faz parte da lei de função, da função. Se nós igualarmos ele a zero, nós vamos encontrar os zeros da função. Isso significa o quê? Significa que, se caso, né, na hora de resolver a equação, a gente tem um discriminante que é maior que zero, isso significa que a parábola vai interceptar o eixo x em dois pontos. Seria, né, no ponto 1, menos b menos raiz de delta sobre 2a e 0, e no ponto 2, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a e 0. Tá? Aqui no x e aqui no y. Se o discriminante for zero, significa que a parábola só vai estar tangenciando o eixo x em um único ponto. Seria no ponto p menos b sobre 2a e 0, né? Coordenada de x, coordenada de y. E a gente viu que se o discriminante for menor que zero, a parábola ela não tem nenhum ponto que tangencia ou que intercepta o eixo x. Tá? E por fim, o vértice da parábola é o ponto V menos b sobre 2a
e menos delta sobre 2a. Com essas 4 informações, a gente consegue fazer um esboço, né, de um gráfico de uma função quadrática. Então, vamos lá. Vamos ver esse exemplo. Faça o esboço do gráfico da função f de x igual a x² menos 4x mais 3. Primeiro, percebam que aqui a é 1, b é menos 4 e c é 3. A sendo 1, a é maior que 0. Então, a gente já sabe que a concavidade dessa parábola é para cima. Para achar os zeros dessa função, a gente vai pegar o polinômio da lei de formação, vai igualar ele a zero. Vamos fazer as continhas, ó, primeiro, né? Discriminante b² menos 4ac, o discriminante 4 maior que 0. Então, nós temos duas raízes. Para encontrar essas raízes, né? X menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, fazendo as continhas, a gente chega que x1 é 3, x2 é 1. Ou seja, a parábola vai interceptar o eixo x, quando x for 3 e x for 1. Ou seja, nos pontos P1, 3 e 0 e P2, 1 e 0. O vértice, né? A gente sabe que o vértice da parábola é um ponto dado pela coordenada no x menos b sobre 2a, coordenada do y menos delta sobre 4a. Então, b a gente sabe aqui nessa função que é menos 4, então menos 4 é 4, sobre 2 vezes 1, 2, né? Que o a é 1, sobre menos delta, né? Ou menos discriminante. A gente já fez o cálculo, né? Ele é 4. Então, fica menos 4 sobre 4 vezes 1, que é 4. Então, o vértice é 2 e 1, tá? E uma informação que a gente também já viu lá nos vídeos anteriores é que nas funções polinomiais, o elemento aqui que não vem acompanhado com x é onde a função corta o eixo y, tá? Então, olha, a gente agora tem várias informações aqui, ó. Então, primeiro, nós já temos os pontos P1 e P2, que é 3, 0, 1 e 0. Então, vou vir aqui e vou marcar o ponto 1 e 0, ponto 3 e 0. A gente já tem a coordenada do vértice, ó, que é o ponto 2, x2, y menos 1. Está aqui o vértice. Pelo vértice passa o eixo de simetria. Então, construo uma reta aqui perpendicular ao eixo x, ó, que é o nosso eixo de simetria. Eu sei que essa parábola vai interceptar aqui o eixo y em y igual a c, ou seja, y igual a 3. Então, vai cortar no ponto x0 e y3. Como aqui é um eixo de simetria, ó, a distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. Então, ó, a distância desse ponto até o eixo de simetria ó, é de 2 unidades. Então, vou jogar 2 unidades para cá, eu vou ter o ponto 4 e 3. Então, está aqui o ponto 4 e 3. Marcando os pontos, eu venho e construo a parábola. Você vai falar, professor, mas já estava feito aí. Porque já fiz, né, a nota de aula aqui. Mas a ideia é essa, você primeiro marca os pontos, ó, onde os zeros da função, o vértice, constrói o eixo de simetria, identifica onde a parábola corta o eixo y. Sabendo onde corta o eixo y, você pode marcar um pontinho aqui simétrico a ele, né, que você tem aqui o eixo de simetria. Feito isso, você traça a função. Lembrando que ela tem que ter esse formato de parábola. Tudo bem? Bom, vamos ver um segundo exemplo aqui. Ó. Agora é o inverso. Ó. Agora eu tenho o gráfico e quero determinar alguns elementos. Eu quero determinar quem é a função. Então, o gráfico de y igual a x2 menos 10x mais c está representado a seguir. Determine os coeficientes a e c. Então, ó, veja aqui, eu tenho o desenho, né, o esboço do gráfico. Qual a informação que a gente tem aqui? Primeiro, eu sei que o b é menos 10, né? Eu não sei quem é o a e não sei quem é o c. Mas eu sei que o b é menos 10, então essa é uma informação importante. E eu sei a coordenada do vértice. Ó. O vértice é x5, y menos 9. Então, ó, tá aqui, o vértice é x5, y menos 9. Bom, o que a gente sabe? Né? A gente sabe que o vértice ele é dado, né? Ele é encontrado como menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Então, isso significa o seguinte, ó, que o x do vértice ele é menos b sobre 2a, mas a gente já sabe quem ele é, ó, é 5. Então, menos b sobre 2a é igual a 5. Mas o b já foi dado do exercício também, ó, é 10. Né? Na verdade, o b é menos 10. Como eu quero aqui, ó, menos 10, isso resulta em 10. Então, ó, x do vértice, a gente vai cair nessa equação.
Então, é menos b, o b é 10, né? Então, é menos 10, então vai ficar 10 aqui, sobre 2a, que o a é quem eu quero procurar. É igual assim, porque eu tenho aqui, ó, a coordenada do x do vértice, ó, é dado do exercício, ó. Fazendo as continhas, a gente vai chegar aqui a é igual a 1, tá? Da mesma forma, eu sei que o y do vértice é menos o delta sobre 4a, tá? Então, a gente sabe que aqui no caso, né, o delta vai ser menos 100 sobre 4ac. Por quê? Porque, de novo, eu tenho o b. Né? O b é b ao quadrado menos 4ac, não é que a gente encontra o discriminante? Então, b ao quadrado é menos 10 ao quadrado, que é 100. Só que a gente quer o oposto disso, né? Então, ó, eu vou pegar aqui menos 100. Mais 4ac. Por que mais 4ac, né? Porque o discriminante é b ao quadrado menos 4ac. Como eu quero o oposto do discriminante, ó, menos e com menos aqui vai virar mais. Então, eu já sei quem é aqui o elemento. Ó, é menos 100 mais 4ac, que seria o numerador dessa fração. Dividido por 4a. A gente já sabe que a é 1. A gente já encontrou no passo anterior. Então, agora eu vou trocar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Então, a gente, na verdade, tem que o y do vértice é menos 100 mais 4c sobre 4 igual a menos 9. Por que menos 9? Ó, dado do exercício, ó, que é a coordenada do vértice. Tá? Fazendo as continhas, a gente chega que o c é igual a 16. Então, portanto, a função que a gente está procurando, né, ela é, vamos digitar ela aqui, ó, ela é uma f de x, que é igual a 1x ao quadrado menos 10x mais 16. Bom, pessoal, com esse exemplo eu encerro aí o vídeo sobre funções quadráticas. Vocês têm condições de fazer agora todas as listas de exercícios. Bom trabalho para vocês.